Estamos de volta, é tempo para acerto de contas, hoje com Isabel Vaz, gestora, Rui Moreira de Carvalho, economista, José Poça Esteves, economista também. Agradeço aos três a vossa presença. Hoje vamos acertar as contas relativamente à cimeira, ao Conselho Europeu, que decorreu na sexta-feira passada. Isabel Vaz, primeira leitura deste Conselho Europeu, que não trouxe muitas novidades. A Alemanha tentou uma posição de força, mas acabou por recuar. Sim, mas o tema está lá, não é? Aliás, nós aqui há 15 dias já tínhamos um bocadinho antecipado que isto ia acontecer. Portanto, no fundo, o tema mantém-se para haver a União Europeia e económica. Obviamente que os países que estão, no fundo, a financiar ou que estão em melhor situação vão começar a impor regras e elas aí estão. Portanto, isto pode haver um passinho aqui atrás da Alemanha, mas ele vai voltar a estar em cima da mesa. Portanto, penso que não há volta a dar, não é? Este pacto, aliás, para a competitividade apresenta 6 pontos, alguns dos quais são muito polémicos, nomeadamente a inscrição de limites ao déficit na Constituição, à questão da indexação dos salários à inflação. Olhando aqui, por exemplo, para estes 2 pontos, que leitura é que faz? Enfim, eu por acaso em relação a Portugal, e aliás o Primeiro-Ministro já veio também justamente dizer isso mesmo, no fundo Portugal já não o faz, não é? Portanto já tem havido vários anos em que realmente não houve indexação dos salários à inflação e o Governo já utilizou várias vezes esse instrumento sempre que foi necessário. Aliás, as carreiras têm estado na função pública têm estado congeladas e à exceção do ano em que houve eleições em que houve de facto um aumento, na verdade não existe. E penso que isso é mais preocupante para os países da União Europeia, que têm países mais sindicalizados do que o nosso. O tema da Constituição, enfim, eu penso que, a nível, portanto, pessoalmente, a Constituição é a lei fundamental de um país. E eu, enfim, eu defenderia mais, e penso que o nosso país já está defendido na lei orçamental, eu pessoalmente defendo que haja o princípio da não... das várias gerações serem protegidas mais do que fixar um determinado. Até porque há déficits e déficits, não é? Se o déficit for porque estamos a endividar-nos para investimentos com o objetivo de crescimento e de produtivos, não me parece mal. Aliás, tem sido essa a receita dos americanos. Isso é aquilo que as empresas fazem. Exatamente, só as empresas fazem. Portanto, desde que seja um bom endividamento, poderá não necessariamente ser mau. Portanto, o que eu penso é que tem que existir, de facto, o princípio de as gerações atuais não prejudicarem as gerações futuras e eu acho que isso faz sentido que esteja numa Constituição. Dizer que se esse déficit é 3, se é 4, se é 5 ou se é 2,5, penso que é uma falta de flexibilização que não devia constar na nossa lei fundamental e, sobretudo, porque isso está protegido, no fundo, na lei do orçamento e, portanto, penso que até o próprio Ministro das Finanças também já veio dizer isso e eu não posso estar mais de acordo. Agora, é evidente que na situação em que o nosso país está, é inevitável que vai haver perda de soberania se queremos continuar a endividar-nos desta maneira e, sobretudo, um endividamento que tem sido para cobrir a despesa primária e, portanto, que não é de facto para ter crescimento produtivo e isso, obviamente, vão-nos penalizar e isso, quer dizer, não há almoços grátis, não é? E, portanto, ao ser o FMI ou ao ser o fundo alemão, ou francês, ou o que seja. Essa foi uma questão que, por estes dias e, de facto, ao longo das últimas semanas, eu diria, ao longo dos últimos meses, o FMI foi uma sigla que durante muito tempo nos acompanhou, mas há aqui uma luz ao fundo do túnel em termos deste fundo poder ser constituído e acabou por afastar também esse papão para alguns, para outros uma solução da nossa economia. Isso quer dizer assim, vamos ver uma questão ou outra. Parece que existe muita diferença entre recorrer a um fundo ou outro. Não, quer dizer, é assim. Ou é uma questão de siglas? Vamos lá ver. A nós a termos que perder alguma soberania, então que seja de facto dentro de um quadro europeu e enfim, eu defendo um maior federalismo económico europeu, porque sou uma europeísta, acho que sim, portanto prefiro que obviamente que sejam os países europeus a entenderem-se. Agora, é assim, na Europa isto vai ser mais estrutural, portanto, ou seja, se a Europa de facto avançar para um federalismo económico, como tudo parece indicar ser o caso, é evidente que isso é mais estrutural a longo prazo, ou seja, é mais estrutural também essa perda de soberania de cada um dos Estados para fazer face. É evidente que o FMI, para mim,
não vou dizer que é uma desgraça, porque enfim é uma palavra muito forte, mas é evidente que é sempre uma perda de credibilidade fundamental para um país e que é que marca uma geração inteira, não é? Ou se calhar às vezes mais do que uma geração, porque volta outra vez a demorar algum tempo a recuperar a credibilidade nos mercados, não é? E portanto, obviamente que eu prefiro uma solução europeia. Agora, não tenhamos dúvidas que qualquer que seja a solução, é sempre nós vamos ter que trabalhar mais e gastar menos. Isso parece-me perfeitamente inevitável. Exatamente. Rui Moreira de Carvalho, uma das questões que algumas pessoas levantaram, alguns economistas até, foi que a intervenção do FMI terá levado a um aumento dos juros de países como a Irlanda, e nós temos, o Rui teve cuidado e a atenção de nos preparar alguns dados de um quadro que nós vamos ver neste momento. Eu peço ao nosso realizador, o Barcelos, para nós podermos ver esse quadro neste momento, e que é isto que nós estamos a ver e que nos dá exatamente, sobretudo do lado direito deste quadro, dá-nos aqui a Grécia e a Irlanda, e após a intervenção do FMI, eu diria a última coluna, aquela que está azul mais carregado, os juros desceram ligeiramente, mas havia aqui uma ideia, de facto, que o FMI não tinha trazido uma acalmia dos juros, o que este gráfico prova exatamente o contrário. Boa noite. Obrigado, Rui, por teres colocado o quadro. De facto, era fundamentalmente uma chega, mas penso que nós estamos a colocar o FMI como se ele fosse ou a solução, ou a bruxa boa, ou a fada má, ou os nomes ao contrário. O problema é a solução, e não é uma coisa nem outra. Não é uma coisa nem outra. O FMI é apenas uma agência que pode multilateral, da qual Portugal é associada, da qual pode financiar se ela tiver capacidade para tal. Atenção, seguinte, pronto, é preciso ver o que é que está a acontecer com o Ocidente. Já aqui foi referido, como disse muito bem a Isabel. Por outro lado, não vai haver grande diferença entre o FEF ou o FMI, porque, em bom rigor, o FEF implica que o FMI participe no mesmo. Aliás, no caso da Irlanda, a figura que apareceu foi o FEF. No caso da Grécia, que precedeu a Irlanda, foi diferente. Foi digamos, uma intervenção direta. Neste caso, não foi. Agora, é algo que importante saber que custos vai ter cada financiamento. Qual é que é o período que vamos ter de financiamento ou de carência, que é uma linguagem mais simples? Ou seja, aquilo é 2 anos, é 3, é 4, em que nos vão emprestar para, digamos, para sanear as nossas dívida pública. Terceira questão e última qual é que é o custo desse capital? Enfim, se alguém nos empresta a 5, é melhor que 6. E isto é fundamental. Por outro lado, também importa relevar que este financiamento foi um financiamento à dívida pública e às empresas. O que estamos a referir-nos muito, muito grande é que isto estabiliza de uma forma, enfim, momentânea, que falamos por 2 anos, a dívida que o Estado tem passada e o futuro. É que o grande problema que neste momento nos expomos é que estamos todos a olhar para o dia em que emitimos dívida e para o dia que pagamos a taxa de juros. Mas e o dia seguinte? O dia seguinte, o que é que impede às empresas? O que é que as pessoas têm para oferecer de comida aos filhos? Portanto, a questão que nós estamos muito centralizados em Portugal, e não só em Portugal, mas enfim, é onde a gente vive, o FMI é bom ou mau? Metade da população acha que é bom, metade acha que é mau, moeda ao ar. O relevante agora é quem é que nos empresta dinheiro. E como é que nós vamos crescer para pagar esse dinheiro? Aliás, o nome, ou o termo Pacto para ganhar competitividade, acho que é muito feliz, porque da competitividade vêm as empresas ganhar dinheiro, desse crescimento vem o desenvolvimento potencialmente e vem a coesão. Sem crescimento e sem desenvolvimento não há coesão, que é motivo necessário para que haja serenidade. As 6 medidas que constam do Pacto para a Competitividade parecem acertadas. Já falámos aqui de 2, mas há outras, nomeadamente ajustar as pensões. Mas mesmo essas 2 eu tenho dúvidas, porque os números assustam-me sempre. Ou seja, eu acho que são acertadas. Globalmente acertadas. Acertadas. Por exemplo, falamos que não temos indexantes à inflação na função pública ou nas empresas. Então, e os aumentos de carreira? Nós, por esta mesa, negociamos tudo. E não fique sereno por aquilo na Constituição, porque nós cumprimos com aquilo que nós queremos cumprir. No limite... Há outras regras na Constituição que não têm sido cumpridas. É bom senso. Não são cumpridas. E se não são cumpridas, que também se coloca a questão depois o que é que acontece não sendo cumpridas. O que acontece é que as gerações vindouras vão cumprir menos do que nós, porque habituam-se a não cumprir. A questão da harmonização fiscal parece-lhe... É uma questão, por exemplo... Parece-lhe sensato se quer avançar com essa possibilidade, tentar harmonizar fiscalmente? Os princípios são sensatos.
E quem mora na Zona Raiana, como a minha família, percebe a diferença que existe entre Badajoz e Elvas. É simples. Mor Elvas. Badajoz tem IVA 4 ou 5% menor e Elvas não consegue vender nada. Mas essa competição fiscal não seria um estímulo para que os países conseguissem fazer mais, cobrando menos? Porque a harmonização fiscal, na prática, leva a nivelar ao mesmo patamar. Mas há outros nivelamentos, há outros patamares. O patamar fiscal é um patamar de transparência. O outro patamar é da produtividade. E da produtividade, a pergunta que se põe é: será que nós portugueses somos piores que os outros? Será que nós nunca iremos produzir os mesmos que os outros? E os nossos imigrantes lá fora fazem. E aqui também fazemos. Nós temos empresas portuguesas que competem nos bens transacionais, ou seja, nos bens de concorrência internacional, e elas têm sucesso internacional. É possível fazer. Agora, o que é claro é pôr as coisas de uma forma, pelo menos, clara, que é o ponto de partida é igual para todos. Agora, isto depois há afetações, justamente, ninguém quer que nós acabemos como Estado ou como nação. Portanto, com ponto de partida, eu acho que são poucas medidas, são suficientemente fortes para aclarar, a partir daí negocia-se. José Poças Esteves, parece-lhe que para março está marcada uma cimeira europeia, será em meados de março, antes da primeira das 7 eleições que a senhora Angela Merkel terá que enfrentar este ano na Alemanha. Ela, obviamente, quererá levar desta cimeira, eu diria, argumentos importantes do ponto de vista político para casa.